Bom, vamos dar sequência, né? Que a gente fechou agora aí essa parte aí que a gente estava falando aí das características do planeta Terra, né? As características aí as características aí também da manutenção da vida, né, na Terra. Bom, então agora nós vamos falar do tempo geológico, né? Então, o tempo geológico, como o nome já traz aí, né? Geo, né? Relacionado aí com a Terra, né? Então, é a forma como a gente vai entender, né, a unidade, né, unidade de medida, a escala, né, de se entender a idade da Terra, né, desde que a Terra teve início aí, né, a formação terrestre, enfim, nós vamos entender através do tempo geológico, que é diferente do tempo histórico e é diferente do tempo cronológico. Então nós temos que diferenciar aí tempo geológico, tempo histórico e tempo cronológico. Não foi abordado tempo histórico e cronológico no conteúdo programático. Então eu vou me limitar aqui ao tempo geológico. Mas é importante também, para quem quer um conteúdo, né, extra, quer ter uma bagagem maior, né, que em algum momento pode servir, né, por mais que esse conteúdo que a gente esteja trabalhando é o geológico. Mas é importante, então, diferenciar esses três conceitos de tempo, né? Geológico, histórico e cronológico. Então, o que é o tempo geológico? É o tempo da Terra, é o tempo de formação da Terra. É o tempo que a gente vai entender da perspectiva, né? De uma escala até um pouco confusa. Quando você está explicando isso numa sala de aula, isso gera até um pouco, dá um nó na cabeça dos alunos, né? Porque foge muito da nossa dimensão de tempo, né? Cronológico ou tempo histórico mesmo. Às vezes está falando de tempo histórico. O que é o tempo histórico? Você está falando de uma guerra mundial, da Revolução Francesa, você está falando de alguma coisa que marcou, né? A história, né? Você às vezes está falando aí, né? Do períodos imperiais, né? De surgimento da escrita, enfim, diversos, né, início da agricultura, diversos elementos que estão relacionados um pouco aí com a questão histórica, né? Mas quando a gente está falando de cronológico, né, de séculos, já é diferente. Mas aí quando você coloca o aluno para entender, né, que você vai colocar aí, né, que a Terra surgiu há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Então, às vezes o aluno, por vezes, não sabe nem escrever esse número, nem ler esse número. Às vezes você pede para um aluno ler um número que tem uma casa aí de milhões, bilhões, o aluno se confunde. Às vezes, aluno de ensino fundamental. Então, assim, para nós que já somos professores, a gente já tem uma facilidade maior, já tem um conhecimento matemático mais avançado. Mas, então, é importante entender essa escala, né, de bilhões de anos. E essa escala ela vai ser dividida em éons, eras, períodos, épocas e idade, né? Então, dentro do éon, dentro da era, do período, vai ter também outras subdivisões. Que, se eu for trabalhar também, eu repito, toda essa escala inteira do tempo geológico, nós vamos se estender muito aqui, né? E pode gerar também um pouco de dúvidas nesse assunto especificamente, que é algo que a gente vai ter que estudar como anexo, certo? Porque é um conteúdo muito amplo, muito abrangente, né? Então nós vamos ter que estudar uma tabelinha, né? Principalmente do período que eu acho que a gente tem que é os períodos mais recentes, que começa, né, a surgir as espécies de mamíferos, né, o ser humano, que é os tempos mais recentes. Agora, se a gente voltar lá no pré-cambriano, né, no radiano, arqueano, então são elementos mais voltados aí para paleontologia, né, essas ciências aí que estudam aí questões mais, né, mais relacionadas a isso, né, também dentro da história, né? Então, assim, mas a gente tem que saber o que é o tempo geológico, o conceito, é o básico, né? Saber essas divisões e, se possível, aprofundá-las,
né? Se possível, entendê-las um pouquinho melhor, depois através de um estudo, né? Que eu também vou sugerir algumas fontes para vocês aprenderem. Se tiver um tempinho no final, se a gente não estourar o tempo, a gente pode conversar um pouquinho sobre a tabela, né? A escala do tempo geológico. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho uma coisa muito interessante para vocês. Bom, então, temos que saber aí também, é bom saber que há cerca de 4 bilhões e meio de anos, a estimativa, né, que os estudos geológicos apontam que a Terra surgiu, tá? Bom, então, como eu já falei, só para reforçar, é o tempo, então, transcorrido através de fenômenos naturais, desde a formação da Terra até os dias atuais. Como, né, mudanças que normalmente não são perceptíveis, né, para algumas gerações, mas que através de evidências científicas são comprovadas. Né, nós temos aí métodos aí de carbono, né, carbono 11 e tal, então, enfim, tem algumas formas aí de comprovar algumas questões aí, né, relacionadas aí com arqueologia, né, paleontologia. Então, dentro dessa escala de tempo também, né, ficou faltando a escala, existem, então, eventos recentes, né, como aí a formação de montanhas, que às vezes, é lógico, não é assim algo tão assim recente, né? Mas se a gente for analisar numa perspectiva mais ampla, né? Como que as montanhas, né? As cordilheiras dos Andes, Himalaia, né? Elas foram sendo formadas, a gente vai pegar aí da era Cenozoica para cá, então de 66 milhões de anos aí para cá. Mas se a gente comparar isso com os 4 bilhões e meio de anos, isso aí é uma idade bem recente, né? Ou também a gente vai falar de questões mais antigas, né? Como o surgimento de rochas e oceanos, que aí já vão estar mais relacionado aí com mais ou menos aí 4 bilhões de anos atrás, né? Então, já é uma idade geológica bem diferente, se a gente for comparar as montanhas com o surgimento dos oceanos e das rochas, tá? Bom, então eu sempre gosto de olhar essa escala geológica do tempo aqui com uma conversão em 24 horas, que é um comparativo, né? Foi muito bem pensado isso aí, porque, bom, essa tabela, ela é bem, né, ela tem bastante informação, né? Se a gente for pegar lá, né? Lá das eras radianas, arqueanas, proterozoica, até chegar na cenozoica, né? No período quaternário, né? Que é o período aí que a gente vai ver o surgimento da espécie humana, a gente transpor isso, então, para uma escala de 24 horas. Então, vamos dizer que o tempo todo da escala geológica, né? Então, se a gente pegar a idade que a Terra tem e converter isso para um dia, ou seja, como se ela existisse há 24 horas, e a gente proporcionalmente colocar o ser humano também nessa escala, a gente vai ter uma informação muito interessante, né? A gente vai ter uma informação interessante que o homem vai surgir, então, nos últimos 35 segundos. Então, assim, isso dá uma dimensão para a gente de tempo muito mais clara. Então, quando a gente fala isso para o aluno, às vezes em sala, assim, é muito mais fácil entender isso. Coloca a idade da Terra como se fosse, então, 24 horas, né? E subdivide em suas eras, períodos, enfim. E a gente coloca o quaternário, que o homem surge aí a 35 segundos aí, no finalzinho. Ou seja, o homem surge aí nas 23 horas, 59 minutos e 25 segundos que o homem vai surgir, né? Então, bem no finalzinho mesmo, aí, nas últimas do segundo tempo aí, tá certo? Bom, então, o que a gente tinha para falar da escala geológica, então, um pouco era isso aí, tá bom?